Bem, pessoal, boa tarde. É ótimo estar com vocês aqui hoje. E hoje vamos falar sobre uma pessoa muito querida e muito importante que nos deixou. Ela teve uma vida plena, mas nos deixou, e isso vai deixar muita saudade. E a Daniela Levi trabalhou com ela e foi coautora de alguns livros, e ninguém melhor do que a Daniela para falar sobre a Daniela. Então, Daniela, fala um pouquinho sobre você aqui para a gente. Bom, boa tarde a todos, né? Já estava no bom dia ainda, que o dia foi corrido hoje. Eu trabalho com... Bom, eu não consigo falar no passado, tá? Vocês me desculpem, mas para mim ainda é uma coisa muito presente. Então, eu trabalho com a Anitta desde 2003 e a gente tem desenvolvido nossas pesquisas na Universidade de São Paulo. Eu aprendi muito com ela. Nesses anos todos tive a oportunidade de participar de congressos pelo mundo inteiro, de participar de pesquisas em diferentes arquivos. Então, é um grande prazer para mim hoje ter a oportunidade de falar sobre o legado dela, né? Quando me deram o tema dessa live, me falaram, a gente quer saber um pouco o que nos deixou a Anitta, né? O que nos deixa a Anitta. E estou vendo aqui, tem a Raquel, que dividiu todos esses anos de estudo comigo, e sempre próximos da Anitta e trabalhando juntas, né? Então, é uma equipe muito boa e de grande troca, né? A Anitta sempre foi uma pessoa muito generosa com todos os seus alunos, incrivelmente generosa. E ela sempre disponibilizou todo o conhecimento que ela acumulou nesses anos todos de pesquisa nos arquivos mundiais para os seus alunos. Então, hoje, eu vou trazer um pouquinho dessa influência que a Anitta trouxe para a mudança da história do Brasil, né? Uma nova visão sobre a história do Brasil. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para vocês. Eu vou começar, né? Essa foto é a foto... Está todo mundo conseguindo ver? Sim. Sim, tá ok. Tá ótimo. Então, essa foto foi no lançamento do nosso livro Judeus que Construíram o Brasil, que foi um livro de uma preocupação muito grande sobre o que ia ficar para as gerações futuras, né? Sobre todas essas pesquisas da Anitta, né? Então, ela trouxe... Eu falava, professora, a gente precisa mostrar, né? A gente chamava ela de professora, a gente precisa mostrar para as pessoas tudo que a senhora descobriu, tudo que a senhora conseguiu rever sobre os livros de história. E aí a gente conseguiu fazer de uma linguagem um pouco mais acessível para os jovens, para que eles pudessem ter acesso a todo esse conhecimento. Bom, aqui. Durante toda a sua vida acadêmica, a professora Anitta Novinsky, ela colaborou, então, para introduzir novos conceitos que ajudariam as pessoas a ter uma nova perspectiva sobre a história do Brasil. Ela sempre dizia uma frase que ela ouviu do seu professor João Cruz Costa, que dizia o seguinte: não é possível estudar a história do Brasil sem antes estudar a origem judaica do povo que o formou. Então, ela repetia isso sempre, ela dizia, olha, o Lorival Gomes Machado e o professor João Cruz Costa, eles me ensinaram isso e é isso que eu quero deixar para os meus alunos.
que antes da gente poder analisar a história do Brasil, a gente tem que aprender quem são os brasileiros e a origem judaica dessas pessoas, como essa origem influenciou no modo de vida do povo brasileiro. Bom, aqui tem uma imagem que, na verdade, é uma conversão de mouros, mas a gente usa muito essa imagem para ilustrar, né? A gente tem muito poucas imagens da época, e isso é um alto-relevo em cobre, e ele ilustra a conversão dos mouros em Portugal, né? Então, em 1497, todos aqueles que não deixassem o território português ou o Império Português seriam obrigados a se converter ao catolicismo. E aí começa, então, o que a professora Anita nos ensinou sobre a era dos cristãos novos. Teve um decreto em 1496, onde o rei expulsou todos os judeus de Portugal. Mas quando ele percebeu que a grande quantidade da inteligência, a elite intelectual portuguesa estava indo embora, ele percebeu que não podia ficar sem aquelas pessoas, que Portugal ia perder muito da sua força no momento da expansão marítima, né, dos grandes intelectuais do descobrimento. Então, mandou fechar os portos e obrigou todas as pessoas a se converter ao catolicismo. E aí, a professora Anita, ela sempre dizia o seguinte, que a gente precisava conhecer quem eram essas pessoas que passaram a ser obrigadas a adotar uma nova vida. Né? Ela diz o seguinte, eles perderam os seus nomes, eles perderam a sua religião, eles perderam a sua cultura e foram obrigados a adotar uma nova identidade. E essa nova identidade, ela é uma identidade diferente daquela que vinha sendo cultuada por vários séculos de grande judaísmo que eles viveram na Península Ibérica, com desenvolvimento econômico, científico, cultural. E, em 1536, foi instituído em Portugal um tribunal para vigiar o comportamento dessa nova classe social, desses cristãos novos. E aí a Anita dizia o seguinte, que os historiadores, né, eles sempre se dedicaram ao estudo da instituição inquisitorial como parte de uma instituição eclesiástica, que era... e como as pessoas estudavam como funcionava, quais eram os mecanismos de atuação, que são importantes. Mas a Anita sempre disse que a gente precisava dar uma voz para essas pessoas, que a gente precisava deixar com que eles nos contassem a sua história. E aí, ela começou nos mostrando que muitos desses cristãos novos que viviam em Portugal, com medo da Inquisição, tentavam fugir de Portugal, e um dos lugares que eles conseguiram chegar era o Brasil. Por isso que eu pus assim, o Brasil era uma terra prometida. De uma certa forma, muitos acreditavam que o Brasil seria a salvação para eles, um lugar onde eles pudessem viver o seu judaísmo em paz, longe dos olhos da Inquisição, da perseguição religiosa. E aí, esses cristãos novos, eles se espalharam pelo Brasil inteiro. Todos esses estados, a gente tem aqui um mapinha que mostra os principais locais de moradia desses cristãos novos. Né? Primeiro no litoral, e aí depois com a expansão para o sertão, para o interior, eles também se adentraram ao interior do Brasil.
Eles se ligaram intimamente com a composição étnica do povo brasileiro. Eles se misturaram com os índios, se misturaram com os africanos que vinham para cá como escravos, com os portugueses que já estavam aqui, que vieram junto com eles, né? E aí ela mostrou que esse grupo de pessoas, ele adotou uma característica muito peculiar. Quando chegou aqui, ele tentava praticar o seu judaísmo, e pelo menos aquilo que ele lembrava do judaísmo, aquilo que os pais haviam passado para eles. E aí a Anita desenvolveu, para explicar esse comportamento, essa personalidade, o conceito do homem dividido, que ela nos trouxe no livro Cristãos Novos na Bahia. Nesse livro, ela mostra que a Inquisição provocou um trauma tão profundo na alma dos judeus que muitos apresentavam uma resistência a abandonar a sua religião. E, com isso, passaram a representar um comportamento público e outro na intimidade do lar. Então, eles eram judeus em casa e cristãos na rua. Quando estavam entre judeus, se diziam judeus. Quando estavam entre cristãos, se afirmavam no cristianismo. Esse comportamento se chama criptojudaísmo. E esses criptojudeus, eles tinham uma visão diferente do mundo, porque eles tinham uma necessidade dessa vida dupla entre o cristianismo social e as raízes judaicas. E, por causa disso, acabaram desenvolvendo também uma visão racionalista da religião. Eles adotaram uma máscara, eles construíam vida dupla, isso durante 300 anos de vigência do Tribunal da Inquisição em Portugal e, consequentemente, em todas as suas colônias. Também teve um grupo de judeus, né, de cristãos novos, que não se encontraram no cristianismo e também não se encontravam no judaísmo. Porque não era mais aquele judaísmo tradicional, era um judaísmo misturado, sincrético, né? Eles assumiram uma postura crítica frente a essas condições e a religião obrigatória. Esse pensamento ele se aguçou frente a uma religião supersticiosa, e o ambiente brasileiro contribuiu muito para a expressão dessa religiosidade tão crítica. E depois de muitos anos de perseguição, o judaizante, como tinha no século XVI aqui no Brasil, ele acabou se misturando e se dissolvendo com a população. Mas ele continuou dividido entre dois mundos irreconciliáveis. Um homem que perdeu o seu Deus, mas que o encontrou no mundo. E um homem que criou um mundo para ele, um mundo diferente. Bom, esse acabou desenvolvendo práticas que muitas vezes você diz, mas isso não são práticas judaicas, como varrer a casa de fora para dentro. Alguns dizem que era para não passar com a sujeira perto da mezuzá, que deveria estar no batente da porta. Ou então jogar a água fora dos potes quando morria uma pessoa. Mas existem outras práticas, como cobrir os espelhos nos rituais de morte, ou a mortalha. Existiam várias práticas que eram práticas muito relacionadas com o judaísmo. Acender as velas às sextas-feiras, usar roupas limpas às sextas-feiras, deixar a comida pronta, não comer peixe com escama, né? Então, várias práticas que eles foram transmitindo
de geração em geração, para que os seus descendentes conseguissem manter um pouco ainda da sua essência e da sua identidade judaica. Bom, um outro conceito que a professora Anita trouxe também foi a formação de sociedades secretas. Ela dizia que os cristãos novos formavam sociedades secretas, ela chamou de cultura do segredo, aonde essas práticas disfarçadas, essa linguagem hermética, essa linguagem figurada, ela era muito presente na vida dessas pessoas e desses núcleos judaizantes. Um dos primeiros núcleos que a gente tem aqui no Brasil é no engenho em São Vicente, no engenho dos Erasmos, que hoje vem sendo restaurado pela Universidade de São Paulo, aonde a esposa do capitão Mor, que vivia nesse engenho, a Inês de Castelo, teve a mãe presa e penitenciada pelo Santo Ofício. Também muito famoso, que desperta ainda bastante curiosidade, é o caso de Branca Dias, lá em Pernambuco, com o engenho de Camaragibe. Branca Dias é uma figura muito falada por causa de uma peça do Dias Gomes, o Santo Inquérito, mas que não é a mesma da peça. A peça diz respeito a uma Branca Dias da Paraíba e não a essa Branca Dias, que foi a primeira professora, digamos assim, a primeira mulher a ter uma escola para moças no Brasil. E também foi a mulher mais denunciada na primeira visitação do Santo Ofício. Eles se reuniam para fazer as práticas judaicas, e eles combinavam códigos, amarravam um lenço no tornozelo para avisar que o dia do encontro, que seria lá no engenho, mandavam cartas cifradas, olha, tome cuidado com tal pessoa, davam dicas de coisas que as pessoas tinham que se preservar por causa do Santo Ofício, da vigilância. Então, esse é o segundo conceito que ela nos trouxe, nos deixou. Ela também, principalmente para mim, ela me ensinou muito sobre a presença da formação da primeira comunidade judaica real, de judeus que vieram da Holanda e se fixaram no Nordeste brasileiro. E formaram a primeira sinagoga da América na Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus, lá em Recife. Então, ela me mostrou, ela contribuiu muito com uma análise que os historiadores tradicionais faziam de que os cristãos novos que viviam aqui haviam colaborado com o invasor. Mas a Anita dizia, não, eu tenho provas, e tudo que ela dizia, ela provava, com todos os documentos. Eu tenho provas de que esses cristãos novos que viviam aqui, eles se sentiam portugueses, eles ajudaram, eles colaboraram com os portugueses para expulsar os invasores. Eles ajudaram com armas, com munição, com uma guarda específica. Mas os judeus que vieram da Holanda junto com os holandeses, estes sim ajudaram na invasão. Então, com isso, ela mostra o seguinte, que toda aquela análise, que quando vem o antissemitismo, ele sempre é retomado de Judas como traidor, do judeu como descendente de Judas, o traidor, que tem a imagem daquele que é capaz de trair o amigo por um saco de moedas, que isso não se aplica, que isso é um estereótipo, e que isso não se aplica aos cristãos novos, quando diziam que esses cristãos novos ajudaram na invasão holandesa. Ela dizia o seguinte, os cristãos novos e os judeus, eles são fiéis ao povo que os abriga. Os cristãos novos que viviam em Portugal eram fiéis à pátria portuguesa.
E os judeus que vieram da Holanda eram fiéis aos interesses do país que tinha abrigado eles, que era a Holanda. Né? Bom, aqui tem despertado muito interesse esses cristãos novos, esses judeus que depois saíram de Recife, e alguns cristãos novos também que foram embora, eles foram os pioneiros, eles são considerados os pioneiros, os peregrinos pioneiros em Nova York, na colonização. Não só pioneiros judeus, mas pioneiros como da colonização toda de Nova York. Mais recentemente, a professora Anita estava muito preocupada em provar que o seu grande mestre, Lorival Gomes Machado, tinha razão. E demonstrar que realmente grande parte da população branca que colonizou o Brasil era composta de portugueses de origem judaica. E ela trouxe isso com um novo conceito, que é o conceito do novo homem. É uma nova interpretação sobre a origem do povo brasileiro. Ela diz o seguinte, que o converso, ao chegar no Brasil, ele foi influenciado pelo clima, pela aspereza, pela dureza da vida na floresta, por animais selvagens até então desconhecidos, pela animosidade dos nativos, né? E pela vigilância dos agentes inquisitoriais que vieram no seu rastro. E com isso, emergiu, então, um novo homem, com uma nova compreensão de mundo. Esse novo homem, ele era uma espécie de aventureiro, revolucionário, violento também, e mais rude. Eles eram homens corajosos, rebeldes e guerreiros. E eles deram ao luso brasileiro, de origem judaica, uma característica para criar o novo ethos, formando, junto com as outras etnias presentes, esse povo brasileiro. Um grande exemplo desse novo ethos, desse novo homem, seriam, então, os bandeirantes paulistas. Na figura do Raposo Tavares. Não é só Raposo Tavares que tinha origem judaica, a gente tem os fundadores de Sorocaba, Itu, São Roque, os irmãos Fernandes, todos tinham origem judaica, era um grupo da cidade de Beja, da região de Beja, em Portugal. E enquanto eles estavam fazendo as excursões para o sertão, o Raposo Tavares tinha sua madrasta presa nos cárceres do Santo Ofício, junto com um dos seus irmãos. Bom, o Raposo Tavares, ele fez uma confissão de judaísmo quando um jesuíta simplesmente perguntou para ele: a que título você faz a guerra contra os índios? Como você ousa, né, fazer a guerra contra os índios? E ele diz o seguinte: pelo título que Deus me deu nos livros de Moisés. O que ele quer dizer com isso? Que ele não precisava seguir nem respeitar a doutrina cristã. E hoje, a questão dos bandeirantes é um tema que vem cada vez mais, se torna muito recente, né? Uma polêmica muito discutida. Para alguns autores, o Raposo Tavares, na verdade, ele era uma nova versão do Shylock, um judeu vingativo. Mas se a gente for se debruçar e olhar com uma lente mais focada, a gente pode ver que nessa guerra dos bandeirantes contra os jesuítas, as únicas vítimas foram os nativos aqui do Brasil.
Os indígenas brasileiros, eles foram durante séculos espoliados de sua cultura, doutrinados e escravizados, tanto quanto os cristãos novos, pelos piedosos jesuítas. Eles foram, sim, disputados pelos bandeirantes e pela igreja. Os padres, em suas missões, impunham a eles uma nova língua, uma nova religião, uma outra música, outras lendas, da mesma forma que haviam feito com os judeus em Portugal em 1496 e depois em 97. E esses piedosos padres da Companhia de Jesus, que diziam que, em nome da salvação das almas, impunham para eles o trabalho forçado e uma ruptura da sua identidade. Então, quando você, por um lado, os historiadores dizem que os bandeirantes eram sanguinários, né? Eram violentos e cruéis, a gente não pode esquecer que esses bandeirantes estavam, sim, empreendendo uma guerra contra os jesuítas, representantes da Inquisição no Brasil. Ao mesmo tempo que tinham interesse econômico, sim, na venda, na captura de escravos e na conquista de drogas do sertão, para o comércio e para o desenvolvimento econômico. Então, a Anita, ela entra nesse debate historiográfico com essa nova visão, com essa colaboração. E essa é uma das últimas colaborações que ela nos dá para entender todos os conceitos e toda a sua vida de pesquisa. Agora, uma colaboração que ela já vinha desenvolvendo há muitos anos, mas que vai ficar mais acessível ao público a partir do mês que vem. Aqui eu trouxe para vocês, desculpa, os 2 últimos livros da Anita, Viver nos Tempos da Inquisição, onde é uma reunião de todos os últimos ensaios que ela fez, né? Uma coletânea, e Os Judeus que Construíram o Brasil, que é aquele voltado para o público em geral, para quem tem interesse de uma forma mais resumida. Bom, o último trabalho dela vai ser lançado o mês que vem, e é uma nova visão sobre o padre Antônio Vieira. Ela já tinha escrito alguns artigos sobre isso, mas ela mostra que o padre Vieira, né, essa é a última colaboração dela para revolucionar a história do Brasil, né? Ela mostra que o padre Vieira, ele foi a única voz no século XVII que denunciou a Inquisição ao Papa, que ficou ao lado dos judeus o tempo todo, tentando defender os judeus de todas as formas, os cristãos novos. Ele dizia que a Inquisição era uma fábrica de judeus, que por mais que a pessoa não praticasse o judaísmo, quando ela era presa, ela precisava conhecer o judaísmo para poder ter alguma chance de não ser queimado vivo. Por todas as suas ideias, o padre Antônio Vieira, ele foi classificado por um historiador português chamado Antônio Sérgio. Ele dizia o seguinte: as ideias do padre Vieira têm odor de judaísmo, que é o que a Inquisição falou sobre ele. Vieira foi preso pela Inquisição também. Ele tentou fechar a Inquisição durante um tempo. A Inquisição ficou fechada durante um tempo por causa do Vieira, quando ele foi denunciar para o Papa. Apesar de que os presos que estavam lá não foram libertados, continuaram presos, né? Mas essa nova perspectiva sobre o padre Vieira, a Anita vai trazer, então, nesse livro que se chama A Luta em Glória do padre Antônio Vieira. E eu queria convidar vocês a conhecer esse novo livro que deve ser lançado o mês que vem.
sobre por que a Anitta acha que o Vieira teve uma luta em glória, né? Qual foi a consequência de toda a sua vida de luta e defesa dos judeus? Bom, a Inquisição, para Anitta, criou o judeu, de uma certa forma. Ela concorda com o Vieira quando diz que, por mais que a pessoa tivesse afastado do judaísmo, por mais agnóstico que fosse, ela tinha que conhecer o judaísmo para que, quando ela fosse presa, ela soubesse o que confessar. Era a única chance que a pessoa tinha de sair viva da Inquisição. Seria ingenuidade nossa acreditar que todo descendente do judeu português queria enfrentar o martírio para poder continuar praticando a sua religião. Mas, ao mesmo tempo, a Inquisição tornou a renúncia dele ao judaísmo impossível. E, por causa disso, durante os 300 anos que a Inquisição vigorou, a sua tradição foi mantida. E essa identidade pode ser observada hoje nos resquícios do povo sertanejo, daquelas comunidades mais longínquas, embrenhadas no sertão, que continuaram fechadas ainda e praticam alguns atos que nem sabem por quê, que são os Bnei Anossim. Bom, eu espero ter trazido um pouquinho dos conceitos que a Anitta nos ensinou, e a gente pode dizer, então, que ela criou toda uma geração de pesquisadores, que a gente chama de Escola Novinsky, né, de pessoas que não vão deixar com que o trabalho dela desapareça. Mas a gente tem a obrigação de continuar esse legado. Obrigada. Bem, Daniela, um prazer ouvir você falar e a saudade que você tem. Você ainda coloca a Anitta no presente, né? Que é uma coisa muito bonita, né? E, sem dúvida nenhuma, o trabalho dela é uma coisa que vai ficar aí conosco para sempre. Então, se alguém tiver perguntas, alguém que levantou a mão, mas eu não queria te interromper, então estamos abertos para as primeiras perguntas. Zé Luiz quer perguntar. Pode perguntar, Zé Luiz. Boa tarde, turma. Boa tarde, Peter. Essa turma tão linda. Parabéns pela iniciativa. Eu estava numa reunião da reitoria, falei, vou caminhar e curtir a Anitta na Hebraica, né? Eu queria dizer para a Daniela primeiro que E tua voz falhou. Você fechou o áudio, Zé Você Luiz. fechou o áudio sem querer. Desculpa, eu estava mexendo aqui, a gente escapa o dedo. Eu queria dizer para a Daniela que a gente fez, né, Daniela, um pouquinho antes da pandemia, um encontro onde você apresentou, como hoje, essa força, esse legado intelectual da Anitta. Achei muito bacana. Pessoal, vocês prestarem atenção na apresentação da Daniela, é como a Anitta ela introduz uma área de pesquisa, né? Não só ela descobre a raiz judaica brasileira, mas ela ensina essa escola Novinsky, como a Daniela falou, um instrumental completo, né? A ideia, conceitos como criptojudaísmo, dupla realidade, vários conceitos que a Daniela nos colocou, né? Então, eu queria primeiro agradecer a Daniela, que acho que vai ser uma eterna herdeira do legado da Anitta, e agora você tem esse peso nas costas, Daniela, para tocar para frente. Naquela despedida, a gente preparou até uma homenagem para ela, o presidente deu uma placa, e acho que foi muito oportuno, né? Porque a Anitta ela era sócia da Hebraica desde que a Hebraica foi fundada, né? Era muito apreciadora do clube, depois se mudou para atrás de Iguatemi, nunca perdia um festival de cinema judaico, era uma hebraicana total. Então, acho que a gente está realmente fazendo algo muito importante
O Peter sabe, né? Eu comentei com ele, quando ela morreu, a gente fez um ato na sinagoga Zoom para homenageá-la, veio gente da USP, professores da comunidade, fora da comunidade, e o presidente anunciou que quando a biblioteca da gente for reformada, vai ter a ala Anita Novinsky na biblioteca da Hebraica. Mas, Daniela, como é que você vê aí essa sequência, né? Como é que vai ser esse legado da Anita? Como é que esse grupo vai se organizar para manter essa chama intelectual dela, que ela era, né, a tia Anita era realmente brilhante. Como é que você vê esse legado aí, agora que ela, infelizmente, nos deixou? Mas, obrigada pelas palavras. Então, nós temos agora, tem um centro de referência sobre Inquisição Anita Novinsky dentro do Museu Judaico. E eu estou lutando para que a gente consiga aparelhar esse centro e divulgar toda a sua pesquisa. Tem um projeto de que esse centro seja ativo. Nós temos, a Anita doou todos os processos da Inquisição que ela tinha na casa dela e uma parte da sua biblioteca para esse centro, lá no Museu Judaico. Por enquanto ele está alocado no CDM, que é o Centro de Memória. E então, daqui a pouco vai estar aberto para as pessoas começarem a fazer pesquisa. A gente pretende promover cursos, a gente tem uma vontade muito grande de passar todos os ensinamentos que ela nos deixou. Então, eu conto com o apoio também das minhas colegas, que a gente tem o nosso grupo de pesquisa, a Alina Gorens, a Eneida Ribeiro, a Raquel Mizrahi, a Maria Luísa Tuti Carneiro também está desenvolvendo um projeto em paralelo na USP. Amanhã nós temos uma aula inaugural que a Maria Luísa e a Iris Cantor vão fazer na Universidade de São Paulo, em homenagem à Anita. Então, a gente está se organizando ainda, e tem todo o acervo da Anita, que é gigante, né? Eu já fiquei sabendo da parte da biblioteca na Hebraica, então eu acho que vai ser maravilhoso. A gente está vendo o que a família está decidindo, o que vai fazer, para quem que vai doar, o que vai para onde, se vai dividir, se não vai dividir. Então está sendo discutido e eu espero em breve trazer boas novidades para vocês, boas notícias. Bem, nós temos duas perguntas aqui na fila. Obrigado, Zé Luiz. Primeiro, Rubens foi o primeiro a levantar a mão, depois a Berta. Rubens, o microfone é seu. Ok. Boa tarde, Daniela. Boa tarde. Adorei a apresentação e principalmente por esses conceitos totalmente novos, né? Tanto do Padre Vieira como que a Inquisição criou, é uma fábrica de judeus, né? Tá? Achei muito legal. Agora, eu queria perguntar, esse engenho dos Erasmos, ele é aberto à visitação ou vai ser? Ele é aberto à visitação, porque ele é um engenho que a Universidade de São Paulo está recuperando pela característica histórica dele mesmo, né? Pouca gente sabe que um dos proprietários do engenho, né, o Schetz, ele tinha como funcionário dele que tomava conta do engenho, o capitão Mor, o Heitor Antunes, ele era casado com a Cristã Nova, né, que a mãe tinha sido presa e tudo. Então, isso pouca gente sabe, mas esse engenho é aberto para visitação, sim. A gente tem divulgado cada vez mais essa história, porque ele também ele é bem considerado para a história geral do Brasil. Em São Vicente, né? Você falou? Em São Vicente, em São Vicente. Ah, tá, João. Tá, muito bem. Berta, abre o teu microfone aí. É a tua vez. Aqui. Ô, Daniela, muito bem-vinda. Tudo bom, Berta? Mais uma vez. Obrigada. Tudo Fico bem. muito feliz de ver você aqui. A gente te acompanha, eu particularmente, desde 2017, né? E eu quero te dizer que realmente tudo que você colocou de uma forma tudo tão complexo e importante, mas de uma forma tão gostoso de ouvir, como
uma ótima historiadora que você já é também, discípula Obrigada. primeira da querida professora Anita. Agora, eu queria comentar que desde 2017, quando a gente levou a primeira turma de senhoras para Portugal, nós verificamos em loco, ou seja, quando estávamos em Belmonte e o nome da Anita Nowinski foi citado, todas as pessoas que estavam lá com o intuito de promover, de que as pessoas conhecessem, sabe, sobre a história dos criptojudeus e tudo mais, o nome da Anita é muito forte lá, é muito forte em todas as cidades onde tem uma sinagoga. Tem muitos rabinos que foram daqui de Belém para lá, que foram da Bahia para Portugal, para essas cidadezinhas, e o nome dela é muito forte. E você falou uma coisa também que a gente percebeu, que ela realmente provava muitas coisas. Quando ela fez o primeiro trabalho, ela foi para Portugal e ela deixou marcas lá de pesquisa, né? E isso a gente verificou também. Então, eu queria te dizer que obrigado por você ter vindo com a gente na Hebraica hoje e deixar uma frase que eu acho muito importante da Anita, que eu aprendi e que eu acho ela forte. Então, por exemplo, perguntava, Anita, estão discutindo aqui no Brasil esses cristãos novos, os criptojudeus, afinal, quem tem a herança judaica, quem se diz judeu, mas não é judeu, quem é judeu, como a gente vai provar? Né? E ela dizia assim, é judeu quem se diz judeu. Ou seja, aquele que se sente judeu é judeu, que ela chegou à conclusão que esse era o caminho, né? Tanto para outros países, na questão da aceitação do cripto-judeu ou do cristão novo que queria retornar, vamos dizer assim. Então, é isso que eu queria te dizer. Muito feliz de você estar aqui. Grande homenagem à super professora. Obrigada. E é no presente mesmo. O Peter falou, você considera no presente, ela vai estar sempre presente. Um beijo, Dani. Parabéns. Beijo, obrigada. Bem, alguém tem mais? O Rubens recomendou aqui no bate-papo um livro, tá? E que é esse bicentenário do término da Inquisição, do rabino Marcelo Miranda Guimarães, que vale a pena vocês lerem. E também, Dani, você recebeu um elogio muito bonito da Rebecca Scherer, tá? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Tem que ressaltar o Rui quer falar. Rui, com a mão levantada. Peter, você não gosta de mim, não olha para a minha mão levantada. Ah, o Rui. Olha, eu, na verdade, adoro você, mas as mulheres me atraem primeiro. Não leve a mal, não. Peter, me desculpe, eu vou passar na tua frente. A Berta quer concluir uma coisa. Termina, Berta, depois eu Rui. Um lance muito importante também, que é um livro que a Dani escreveu também, eu acho, que não sei se foi com o acompanhamento da Anita, que eu acho que é de Recife, Amsterdã, um livro bárbaro, que fala muito também sobre as nossas raízes, né? E essa parte... De Recife a Manhattan. De Recife a Manhattan. De Recife a Manhattan, sorry. Bárbaro esse livro. Quem quiser também, dona Dani, tem aí. Obrigada. Tem na banca da Hebraica. Na banca. Tem mesmo. Pessoal, agora é a hora do Rui. Primeiro, quem estava com saudade do Rui hoje, cima, olha o Rui aí como ele está bonito, forte, talentoso, como sempre. Rui, o microfone é seu. Oi, Daniela, eu não podia perder a tua apresentação. Eu realmente estou faltando com os meus amigos aqui na sala de estar, as minhas amigas queridas todas aí, estou vendo acima presente, Lídia, enfim, uma saudade enorme. Daniela, você realmente herdou agora uma situação muito complicada no sentido de defender um legado que a Anita levantou e trouxe com maestria para nós, né? Mas ela gostava muito de ir a Portugal. Ela falava do Sousa Mendes, que nós temos uma homenagem aqui no clube, foi feita para ele. Falava de Belmonte, teve lá, mas ela falava muito também do Nordeste. O Nordeste era muito querido para ela, né? Até hoje, né? E ela, todas as vezes que ela ia para o Nordeste, ela queria resgatar aqueles perdidos criptojudeus, que ela tirava o nome de cristão novos, né?
que, de certo modo, ainda exerciam as rezas, os conceitos judaicos há 500 anos, há mais de 500 anos. Então, foi uma dificuldade que ela sempre teve, inclusive ela contou para nós as grandes dificuldades que tiveram. Tinha muita gente da nossa comunidade que não quer, porque não quer esse tipo de coisa. Então, Daniela, como é que você vai prosseguir? Ou você concorda com ela em resgatar e trazer esses elementos para a comunidade? Como é que você pretende continuar esse legado dificílimo? Porque aqui tem gente favorável, tem muita gente contra, porque faz parte de um grupo intelectual que nós somos também. Como é que a gente vai fazer isso? Ou, se não vamos fazer, vamos deixar como tal também? Então, a Anitta, ela nunca tentou resgatar essas pessoas. Na verdade, eles procuravam ela para conhecer um pouco mais sobre a sua própria identidade. Gente do Brasil todo procurava muito ela para saber sobre quem era a sua família, quais eram os seus antepassados, e conhecer um pouco mais sobre os costumes. Então, ela dedicou a vida dela ao estudo, né? Como eu falei, ela queria dar voz, né, para esses perseguidos, né, e para a resistência que eles tiveram em manter uma parte, em manter esse judaísmo. Né? E a outra parte de se afastar também, a outra parte também de se afastar. Né? Mas ela não tinha, o objetivo dela nunca foi resgatar as pessoas, ela tinha o interesse de entender e conhecer. E aí, o que cada um vai fazer da sua vida, o que cada um, como ele se identifica, né? Isso é uma coisa que ela nunca interferiu. Eu acho que o meu trabalho vai ser continuar as pesquisas, né? Continuar estudando, continuar pesquisando, colocar em prática o que ela me ensinou, porque é muita coisa, assim, realmente precisa de uma vida toda para continuar as pesquisas, né? Para continuar os seus estudos. E é isso. Essa é a minha tentativa, vamos ver. Lógico que eu não vou chegar aos pés dela, mas eu vou tentar fazer aquilo que eu puder. Vai conseguir, sim. Bem, pessoal, nós temos mais uma pessoa muito querida aqui com a gente, que é a Sônia Novinsky, que pode dar um testemunho, falar alguma coisa para a gente, Sônia. Ai, estou emocionada, nem sei se consigo falar, porque a gente vai tocando o cotidiano, mas quando a gente lembra dela, realmente... Parece que eu sinto assim, ai, meu Deus, eu tinha que ter conversado muito mais com ela. Porque realmente, eu acho que ela tinha tanto a dizer, e tanto que ela descobriu, e eu acho que nesse último ano de pandemia, é como se tivesse calado a boca dela, porque a minha mãe, ela vivia muito na ideia sempre de transformar as pessoas, de trazer as pessoas para a lucidez em relação à questão judaica no Brasil e ao papel dos criptojudeus e dos judeus e da Inquisição. Ela queria transformar a história do Brasil nas escolas, que como que não tinha essa matéria no ensino fundamental, né? Como que não se ensinava esse legado e muitas vezes os preconceitos que vinham em relação aos judeus, né, pelo nome judeu e tudo, e a relação com Cristo, com a de Jesus, isso vinha por muito não saber também, né, o quanto os judeus tinham se dedicado ao Brasil e transformado e trabalhado aqui e todas essas relações. Então, eu acho que a Dani, realmente, para mim, é a pessoa mais perto da linguagem dela que eu vejo, porque tem muitos também outros que são colegas, que são alunos, que desenvolveram umas pesquisas maravilhosas a partir dela também. Mas eu vejo na Dani uma delas, eu não conheço talvez também todas, mas uma delas que
que está trazendo a linguagem da Anitta, por isso que me emocionou tanto, né? Ela traz os conceitos, a linguagem, a visão, a amplitude assim que a minha mãe deu para esse tema e para os valores judaicos que estão encarnados na cultura brasileira, né? Eu acho, né, Dani? Eu acho que a Dani é Isso uma... mesmo, é. É o que Muito você bem. falou, a gente começa a falar, né? No dia a dia, a gente não vai fazendo as coisas e vai passando, mas quando você começa a falar e a relembrar as coisas, vem a vozinha, né? Muito bem, eu acho que a Jack Robinson também quer falar alguma coisa aqui para a gente. Jack. Bem. Peter, Oi, idade que ela tinha quando ela faleceu? Que idade? 98. 98. Ô, Sônia, ela não gostava de falar, né? 98? É. 98, Ela não ela ia fazer gostava. 99, ela não gostava. Eu Quando até eu falava que prendi ela a tinha respiração. Ela falava assim, chama meu bisneto de neto, Zé Luiz, Zé Luizinho, filhinho, chama meu bisneto de neto, por favor. Ela ia fazer 99, Peter. Ela não queria muito ser avó nem bisavó, todo mundo era filhinho, porque era uma forma dela se manter próximo. Eu era filhinho, Sônia. Cima, o microfone é seu. Antes da Cima falar, nós temos um negócio chamado Wikipedia, hoje só para vocês saberem. A Anitta nasceu em 22 de novembro de 22, né, no ano da Semana da Arte Moderna. E ela foi uma historiadora brasileira e ela foi especializada e escreveu inúmeros livros, né? Mas ela foi da Universidade de São Paulo, essa era a faculdade dela, e os campos dela nasceu em Staszów, na Polônia, e ela se graduou em 1956 na USP em filosofia, e depois ela estudou racismo no mundo ibérico na École des Hautes Études en Sciences Sociales, e na França. E ela foi a fundadora do Laboratório de Estudos sobre Intolerância da Universidade de São Paulo. Na Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela tem uma cátedra que leva seu nome desde 2015, pertencente ao Departamento de Ciências Sociais. Em 2013, ela fez o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, outorgou a ela a distinção de pioneiro da ciência no Brasil. Ou seja, a Anitta, para nós ela é a Anitta, mas para o mundo ela já é um personagem muito importante, né, e que trouxe essa pegada importante de mostrar a contribuição, né? E hoje o nosso querido presidente da ONU falou que ele é o presidente cristão do Brasil, né? Mas a gente tem que conviver com isso, né? Ele, na verdade, deveria ser o presidente de todos os brasileiros, mas é essa a época que nós estamos vivendo hoje. Acima, agora o microfone é seu, Cima. Muito obrigada. Daniela, primeiro, parabéns a você e ao seu grupo por esse trabalho lindo. Agora, como é que os trabalhos do professor Nachman Faubel se ligam com vocês? Professor Faubel. Sim, a Anitta, ele trabalhou com a Anitta na Universidade de São Paulo durante um tempo, mas eles nunca desenvolveram trabalhos juntos, né? Cada um tinha uma linha de pesquisa e o grupo que trabalha com a Anitta, também a gente não tinha nenhum contato, então... Ah, tá. Quer dizer, ele não estava trabalhando com nada de vocês. Não. Separado na USP, totalmente separado os trabalhos. Sim. Ah, ok. É uma curiosidade. Posso falar? Claro, Alzira, você. Eu conheço muito bem a Daniela. Não saiu tua voz, Alzira. Eu vou... Não, agora está... Assim, eu conheço ainda muito bem essa história. Alzira, não dá para ouvir. Mas eu estou ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo também, estou ouvindo. Sim, pode falar. Pode falar, Alzira. Não, agora não. Agora fechou. Fechou, Alzira. Liga de novo o teu microfone. Estou ligando, pronto. Pronto, desculpa. Pronto. Bom, eu conheço muito bem a doutora Daniela, conheço muito bem a doutora Anitta Novinsky, porque eu ia muito na casa dela com a minha irmã Raquel.
Minha irmã Raquel, tanto quanto a Daniela, como muitos, Luiz Nazário, que hoje é professor da universidade lá em Minas Gerais. A Raquel sempre comentou sobre todos os alunos da Anita Novitzky. Então, eu acho que você, Daniela, é uma opinião minha que vejo como uma coisa de união sua com todos esses precursores da Anita Novitzky, que vocês se reúnam para não deixar nada disso desaparecer. Vocês têm que continuar o legado da Anita, porque ela deixou muita coisa bonita para nós, da comunidade judaica, para o Brasil e para o mundo, e para Israel também, porque ela tinha uma força tão grande, eu adorava ouvi-la falar. Então, que vocês continuem nessa tarefa unidas, porque tem a Maria Tuti Carneiro também, todos têm um pouquinho de cada coisa para falar da Anita. Parabéns para você por ter começado e por muita gente querer saber mais coisas, tá? Parabéns, viu, Daniela? Parabéns. Muito bem, pessoal. Obrigada, Alzira. Logicamente, alguém quer falar mais uma coisa? Espera, o Moisés está com a mão levantada. Moisés Fux. Tudo bem. Parabéns, eu acompanho o trabalho, a gente tem essas segundas intenções aqui no Rio, vários palestrantes que eu estou vendo aqui já participaram, já contribuíram com o seu saber e com a sua cultura e nos esclareceram muita coisa. Eu faço uma pergunta para você, Daniela, sobre a expressão Ben Anussim. Por que não se usa muito essa expressão? É um sinônimo, forçados, isso tudo. E como Israel vê isto hoje? A história dos Ben Anussim. Você poderia me dizer alguma coisa sobre isso? Olha, hoje em dia existe um comitê que discute essa questão em Israel. Eu não sei quais são as conclusões que eles estão chegando, mas eu sei que vieram já alguns rabinos para o Nordeste. Existe um antropólogo francês, professor Nathan Vastel, que estuda essas comunidades no sertão brasileiro. E é isso, né? Assim, o que eu sei é que existe uma busca de algumas pessoas por um retorno ao judaísmo e outras que não, que elas querem saber sua origem, mas não querem ter nenhum vínculo com o judaísmo, né? É isso. Valdemar, chegou o seu grande momento. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Daniela, fantástica descrição que você fez do trabalho da minha tia Anita. Eu gostaria de falar para as 52 pessoas que estão aí, é algo pessoal sobre a minha tia Anita, talvez completando alguma coisa que a minha prima Sônia falou. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção de que ela tinha uma ligação muito forte com a família. 2 vezes por ano, pelo menos, ela fazia uma reunião, um jantar, fazíamos o Seder na casa dela. Eu fiz durante muitos anos, depois meu irmão assumiu com o Saul Becken. E também de jejum de Yom Kippur, ela sempre fazia na casa dela e sempre convidava a gente fora da família. O Zé Luiz esteve lá algumas vezes, né, Zé Luiz? Gostaria de falar que ela tinha essa ligação muito forte com a família, junto com meu tio Maurício. Os dois sentiam essa ligação, que eu acho que era uma coisa tipicamente judaica dela. Ela lembrava muito da minha mãe, Luísa, e aí há uma coisa muito curiosa. Está registrado que ela nasceu dia 22 de novembro, não é? De 1922. E, curiosamente, minha mãe nasceu no 22 de novembro de 1917. É muita coincidência ver 5 anos de diferença com a mesma data de nascimento. A história que se conta na minha família é que meu avô veio primeiro lá de Stachov, na Polônia. Ele quis ir para Israel,
Só que o mandato britânico não aceitou, ele não pôde ir para Israel. Ele tinha um impulso de sair da Europa, imagina, um impulso fantástico, né? Naquela época, na década de 20, e não conseguiu ir para Israel. Ele disse que era especialista em construir estradas e não aceitar. Então, ele veio para o Brasil e dedicou-se ao comércio aqui e se tornou uma pessoa com muito boas posses. Lembro que ele tinha 2 automóveis quando eu era criancinha, na década de 40, era uma coisa extraordinária, e uma casa na Avenida Brasil. De vez em quando aparecia uma pessoa vendendo chocolate, né? Era o Copenhagen, o senhor Copenhagen vinha com uma maletinha vendendo chocolate na porta da casa. Bom, eu queria dizer que a minha tia tinha uma força interior absolutamente extraordinária. Ela teve muitos sofrimentos, teve sofrimentos físicos. Me lembro que ela teve um herpes zoster no ombro, estava internada com dores fortíssimas e tinham decidido cortar o nervo por causa daquela dor. A operação ia ser no sábado. Na sexta-feira à noite, passa uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, e viu que estava vermelho o braço dela. E disse, precisamos ver o que é isso. A minha tia disse, não, isso deve ter sido a bolsa de água quente, alguma coisa. Não, precisamos ver. Chamou a enfermeira veio, olhou para aquilo e ficou assustadíssima. Chamou, acho que um dermatologista que detectou que ela estava com herpes. Se ela tivesse sido operada, talvez tivesse morrido. Bom, e apesar desses problemas que ela tinha, físicos, teve alguns outros também, e também anímicos, ela teve graves problemas na família dela, que também afetaram muito meu tio. Apesar de tudo isso, ela nunca parou de trabalhar. Era uma coisa incrível. Se eu tivesse 1/10, 1/100 dos problemas que ela teve, das dores que ela teve na alma e no corpo físico, eu não teria conseguido trabalhar. No entanto, ela não parava. Era uma coisa absolutamente fantástica, a força interior e a coragem que ela tinha e o objetivo de colocar para o mundo aquelas coisas que ela estava desenvolvendo e descobrindo. Queria falar rapidamente sobre o judaísmo dela. Ela se dizia livre pensadora. Foi a formação acadêmica que ela teve. Ela se dizia livre pensadora. No entanto, ela ela não sentia a religião profundamente, a menos das tradições, enfim, da cultura judaica. Ela falava Yiddish muito bem. Eu tenho aqui livros que ela me deu de Yiddish, porque como eu falo alemão, eu achei que devia também entrar um pouco no Yiddish, que é muito fácil para quem sabe alemão. Mas, então, ela, de vez em quando, ela falava umas expressões em Yiddish, né? Até nas palestras. E, então, ela tinha essa ligação com o judaísmo, não pela religião em si, mas pela tradição, na minha opinião, pela tradição, pela cultura. E por que será que ela se interessou tanto pelo judaísmo aqui no Brasil, na Península Ibérica, nos cristãos novos? É que ela foi estudar os cristãos novos como tarefa acadêmica, e eu tenho a impressão que o que tocou minha tia profundamente foi o sofrimento que ela descobriu lendo os relatos, por exemplo, na Torre do Tombo, que ela teve acesso. Ela fez microfilmes, olha, milhares de microfilmes para poder trabalhar depois aqui em São Paulo, lendo todos aqueles relatos, não é? E baseado em muitos daqueles relatos que ela publicou, alguns dos livros. E eu tenho a impressão que esse sofrimento que aquelas pessoas tinham é o que tocava e movia profundamente a minha tia.
Eu tive a oportunidade de colaborar um pouco com ela, porque ela queria formar um museu da tolerância, depois do laboratório de estudos de intolerância, que ela fez lá na USP, na Faculdade de Filosofia, que ela se viu obrigada a fechar, porque aquilo começou a ter um aspecto bastante político. Ela fechou aquele laboratório e aí se dispôs a criar um museu da tolerância. E moveu mundos e fundos, conseguiu verba para se fazer um concurso de arquitetura que foi feito, um prédio muito bonito. Falou com o reitor da USP, que deu um espaço numa área de museus, para esse Museu da Tolerância, mas a coisa não foi se desenvolver. Eu fazia parte também desse conselho administrativo, talvez, do museu, por isso tive contato com ela, por isso eu acabei até escrevendo um artigo sobre tolerância e convivência, vocês podem ver no meu site. Mas, então, ela teve esse impulso e, infelizmente, não se concretizou. Quem sabe, algum dia, alguma alma muito boa vai acabar concretizando esse ideal dela de fazer um Museu da Tolerância que seria principalmente dirigido aos jovens, a crianças, que seriam levadas a esse museu para aprender o que é a tolerância, o que também é a intolerância, em todas as áreas. Não era para ter apenas antissemitismo, certo? Era para ter todo tipo de tolerância e se ensinar sobre isso. Eu acho que era isso que eu tinha para contar para vocês. Muito bem, Valdemar, isso tudo que você falou nos toca muito, né? Evidentemente, falar sobre a Anita é uma coisa que dá um nozinho na garganta de todo mundo, principalmente vocês que trabalharam tanto com ela. Dani, foi maravilhoso ter você hoje, a gente poderia estar conversando durante horas, mas se eu atrasar muito aqui, aí eu levo multa, sou mandado embora, entendeu? Eu não posso fazer isso. Então, foi ótimo estar com vocês hoje, nós conseguimos bastante gente, tem gente ainda querendo entrar, olha que coisa bacana. Semana que vem nós vamos ter na sala de estar uma pessoa muito, muito bacana, a Regina Peckelman, que vai falar sobre os efeitos medicinais do cannabis, tá? É um assunto controverso, né? Porque tem muita gente achando que isso enfim, que isso é só para ter outras sensações, mas, na verdade, não é isso, né? Quer dizer, na verdade, vai ser muito bacana o que ela tem a dizer, eu gostaria de convidar vocês antecipadamente e agradecer a Daniela, né, de fazer esse trabalho maravilhoso que ela preparou para a gente hoje, de estar se dedicando a isso, de mostrar que o judeu, na formação do Brasil, teve um papel muito importante, né? E que, apesar dos ensinamentos na época da Igreja Católica querer desvirtuar muito esse papel, é muito importante nós, como descendentes de todas essas pessoas ou de imigrantes que vieram depois, vamos defender esse legado. Então, Daniela, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada aqui. A vocês. E vamos nos ver na semana que vem. Um beijão para vocês todas e deixo vocês na competente mão da Silvia Novak, que é a nossa líder aqui e que faz as coisas acontecerem. Obrigada, Daniela, mais uma vez. E queria aproveitar também e falar para o pessoal que está aqui que no dia 12 de outubro a gente vai ter a terceira visita virtual lá com o pessoal de Inhotim. As duas primeiras foram super legais. Essa visita agora chama Visita Panorâmica. Então, quem quiser assistir, mesmo que não tenha assistido as outras, pode ligar lá na central e se inscrever, tá bom? Vai ser dia 12 de outubro, às 14h, nesse link aqui. Tá bom? Obrigada, viu, Dani? Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada a todos. Tá Tchau, ótimo. obrigada. Tchau.